Olá! Nesta videoaula trabalharemos com Gestão da Integração na disciplina Gestão de Projetos, ARC 03129, do Departamento de Design e Expressão Gráfica, Faculdade de Arquitetura da URGS, ministrada pelos professores Maurício Bernardes e Sandro Fetter. O que é a gestão da integração? É um processo que permite que os demais processos da gestão de projetos se comuniquem entre si. Isto é, o processo de gestão do cronograma, de orçamento, qualidade, risco, comunicação, pessoas, conflitos e aquisições. Ele vai integrar todos esses processos dentro do nosso processo de gestão de projetos. Então, já dá para imaginar que nós vamos ter que ter habilidades de gerenciamento de conflitos e negociação. Porque, algumas vezes, nós vamos ser pressionados para reduzir tempo de projeto e diminuir custos. Isso pode afetar a qualidade do projeto, pois, algumas vezes, maior tempo será necessário e o trabalho feito em algumas oportunidades com pressa pode gerar algum tipo de necessidade de se refazer o trabalho, aumentando o custo em si, em vez de diminuí-lo. E nisso a gente tem que analisar muito bem questões de risco, questões da comunicação, se teremos algum tipo de falha nesse processo de comunicação, quais são aquelas pessoas que vão trabalhar conosco, né? Temos que ter vetores positivos, vetores negativos. Às vezes a gente tem que identificar quais são as opiniões desses vetores negativos, vai saber exatamente. Vetores negativos são as pessoas que estão contra nossa ideia de projeto, mas é importante saber ouvi-las, mas talvez não contá-las como equipe do projeto, mas identificá-las, isso é muito importante. E ter essa habilidade de conflito e aquisições. Eu vou pedir para que vocês leiam e vejam a videoaula sobre gestão de pessoas, onde nós tratamos sobre a questão de conflitos e negociação. E também uma questão importante é que a gente tem que, com essas informações, ser capaz de enxergar onde é que está essa integração. Por exemplo, no módulo de gestão de custos, a gente verificou que uma boa análise de fluxo de caixa pode nos permitir identificar qual é a melhor parcela de pagamento por parte do cliente para o nosso projeto, a fim de não prejudicá-lo financeiramente. Então, isso é uma coisa extremamente importante. É por isso que é importante a gente avançar em termos de documentação, isto é, começar trabalhando com um bom escopo, trabalhando com um bom cronograma, trabalhando com um bom orçamento, para a gente poder pegar informações um pouco mais trabalhadas para montar esse termo de abertura. Alguns que eu não vou ir contra, né, isso é mais da área de gestão de projetos deles, colocam que o termo de abertura deve ser o primeiro a ser colocado. Sim, mas o que acontece é que esse termo de abertura, quando ele é elaborado sem maiores informações, ele pode gerar mais retrabalho em cima do próprio termo de abertura ao longo da preparação da documentação de gestão de projetos, uma vez que no momento que a gente vai preparando o cronograma, o orçamento, a gente vai fazendo algumas alterações que exigem que a gente tenha que retornar e alterar o termo de abertura, né? E a alteração de um termo de abertura exige também negociação. Então é interessante estudar um pouquinho, fazer um bom cronograma, fazer um bom orçamento, ter toda essa questão muito bem presente para a gente poder ter um termo de abertura que nós não vamos mudar muito, né? Então, o principal resultado da gestão da integração é o termo de abertura do projeto. Então, como eu falei, na prática, dentro da empresa, o termo de abertura é o último documento a ser preparado. E aqui está como questão, né? Na prática, dentro da empresa, o termo de abertura é o último documento a ser preparado. Em termos de preparação da documentação de gestão de projetos, eu diria que sim. Para mim, ele é o
é como se fosse a introdução de uma tese de doutorado, de um TCC, de uma dissertação. Normalmente é a última coisa que a gente faz. A gente pode até começar escrevendo alguma coisa da introdução, mas a gente vai acabar fechando quando tiver todos os capítulos encerrados em si. É uma coisa que a gente fica se questionando, o que você está brincando comigo, se é o último documento a ser preparado e a gente está dizendo é termo de abertura, está abrindo o projeto? Sim, mas o termo de abertura ele vai integrar as informações que a gente já trabalhou de outros projetos. Aqui na disciplina de gestão de projetos, o que a gente está fazendo é colocando ele mais uma parte intermediária. Por quê? Porque se a gente deixar ele para o final, vai demorar muito tempo para a gente começar a desenvolver o jogo. Então a gente está trabalhando meio que uma forma simultânea. Vamos até a metade ali trabalhando com... A gente começou com gestão de escopo, gestão do cronograma, gestão de custos. E aí, quando a gente faz esse tempo de abertura, começa aí esse projeto do desenvolvimento do jogo. E aí, simultaneamente, em paralelo com o início dessas primeiras ideias, dessas análises contextuais, análises similares, a gente já vai preparando a questão de análise, a gente vai trabalhando com plano de resposta aos riscos, a gente vai trabalhando com plano de comunicação, e assim respectivamente. Então, as atividades que compõem a gestão da integração, na verdade, a gente pode dividi-la, a gestão da integração, na elaboração do termo de abertura e na elaboração do termo de encerramento, porque assim como a gente vai abrir o projeto, a gente deve encerrá-lo convenientemente. Então, haverá também um termo de encerramento, que eu vou apresentar também na aula de hoje, embora eu vá fazer uma revisão mais rápida ao final da disciplina, quando a gente já tiver detalhes do nosso projeto já próximo ao fim, e aí eu vou retomar a questão do termo de encerramento, que vão ser necessários. Então, a gente vai precisar resgatar algumas informações do termo de abertura, comparar com informações reais, gerar lições aprendidas de forma a garantir um aprendizado em termos de projeto. Então, as atividades que a gente precisa colocar no WBS seria elaborar o termo de abertura do projeto e elaborar o termo de encerramento do projeto. E aí, nesse caso, o termo de encerramento preparado apenas no final do projeto. O termo de abertura, ele nada mais é do que um documento que vai descrever exatamente as principais informações relativas ao projeto. É como se fosse um resumo indicando as orientações sobre o projeto, de maneira que a pessoa que for analisar o nosso projeto, ao ler o termo de abertura, ele é capaz de, sem entrar em especificidades de cronograma, de orçamento, de planos de resposta aos riscos, ele consegue enxergar exatamente qual é esse caminho que nós estamos trilhando, sem maiores detalhes, mas tendo uma compreensão integrada do todo. Então, ele abre, então, por exemplo, é interessante a gente ter uma designação de gestor, quem é o gestor do projeto, qual a responsabilidade que esse gerente de projeto tem, qual a autoridade que ele vai ter. A responsabilidade é diferente de autoridade, ele pode ter autoridade de demissão de pessoas, ele pode ter, como pode não ter também. A gente precisa ter uma descrição do escopo, quer dizer, lembra, isso é como se fosse praticamente um sumário, como se fosse um resumo de todo o nosso projeto. Então a gente precisa saber, qual é o nosso objetivo, quais são as nossas metas em termos de prazos, em termos de entrega de produtos gerado pelos projetos, quais são as nossas premissas, quais são as nossas restrições. Isso é muito importante. E no caso as premissas, o que são as premissas? A gente pode definir premissas como hipóteses ou suposições que são consideradas verdadeiras, reais ou certas sem prova ou demonstrações. Por exemplo, uma data que um recurso estará disponível. Então, a gente pode já pensar exatamente nisso, depois de várias análises em cima dos vários processos de gestão de projetos, cronograma, custo, aquisições, etc. E a gente coloca essas informações de maneira resumida aí nas nossas premissas. As restrições também, que são os fatores que vão limitar as opções da equipe. E aí, como exemplo, cláusulas contratuais, um orçamento pré-definido, datas impostas pelo cliente, entre outras. Identificação dos principais riscos que nós temos. Então, aqui a gente pode identificar e avaliar de forma preliminar os riscos envolvidos.
né? Prazos, quantos dias nós vamos ter para a execução do projeto, qual é o investimento necessário. Então, se aí tem um investimento, é necessário que a gente tenha um orçamento. A gente não vai estipular um termo de abertura baseado aí numa suposição, analogia de projetos passados. Até a gente poderia fazer isso, mas para a gente convencer a direção da empresa que aquele projeto é viável, é interessante a gente ter informações mais precisas, de maneira que a gente conduza o projeto dentro de um determinado caminho, dentro de um determinado cenário, e que se houver e vai haver qualquer tipo de variação de custo ou de prazo, ela não seja muito grande. E aí a gente vai sempre ter confiabilidade perante a direção da empresa para continuarmos gerenciando outros projetos em si. A gente pode listar fases, né, as principais fases, não precisa ser detalhado, isso pode ser extraído do nosso cronograma, datas, custos, isso pode ser extraído do nosso orçamento. Quais são os principais envolvidos, quais são as partes interessadas dentro da nossa organização? É muito importante esse mapeamento. A gente já falou desse mapeamento antes, na parte da gestão de pessoas. A gente identificar quem são essas pessoas, cada uma vai ter um interesse específico de comunicação, a forma como a gente vai se comunicar com ela também, com essas pessoas, elas poderão ser diferentes, envolvendo os estilos de comunicação diferentes também. Alguns comentários necessários e também a aprovação. Veja, isso aqui não é uma lei, é apenas um exemplo de template de termo de abertura. Eu vou mostrar ao final dessa aula um exemplo de termo de abertura e um exemplo de termo de encerramento, de maneira que vocês verifiquem que eu preciso ter essas informações. Agora, eu posso adaptar de alguma forma até a apresentação ao template, né, agregar algumas coisas, detalhar outras. E isso depende muito do perfil da equipe, do gestor do projeto que está conduzindo e também da necessidade da empresa e das partes interessadas que vão usar aí o termo de abertura. As premissas eu já falei quando apresentei exatamente esse pequeno template do termo de abertura. Aqui a gente dá mais um exemplo de premissa ou hipótese, por exemplo, que vão ser disponibilizados 5 analistas da área de recursos humanos em período integral e 3 analistas da área de tecnologia de informação em período part-time. Como restrição, a gente está dizendo que a verba do orçamento a ser utilizada nesse projeto é de R$1 milhão e 500 mil, não podendo ultrapassar 10% desse valor no primeiro mês. Então, uma exceção é só um exemplo, advindo de um determinado projeto, onde a própria empresa nos impôs essa restrição e o gerente de projeto tem que saber qual é esse limite para poder saber como ele vai dispor dos recursos nesse sentido. Então aqui eu escolhi o termo de abertura da equipe U-Quinto de 2019/2. Esse termo de abertura, você está vendo que ele segue o template, eu já apresentei em outras videoaulas, um template também do próprio Quinto. Eu poderia ter escolhido outra equipe também, mas eu já gostei de todas, mas estou seguindo um certo padrão em cima de uma mesma equipe para que vocês consigam enxergar a padronização da documentação que a equipe utiliza de um termo para outro. Então a gente tem a designação da gestora, do vice-gestor, colaboradores, qual é a empresa, quem são os diretores. E aí vem os colaboradores, né, ver que ele compõe das mesmas informações que a gente tem naquele template durante a exposição teórica, alguns minutos atrás, e ele tem totalmente o detalhamento das áreas, mas claro, seguindo uma adaptação mais coerente, até com relação à parte gráfica do termo. Você tem a responsabilidade do gestor do projeto, né? Você tem aqui também, por exemplo, responsabilidade do vice-gestor, responsabilidade dos colaboradores da equipe. Isso aqui é muito importante para vocês botarem os pingos nos is. Né? O que é que cada um faz? A pior coisa do mundo é você começar um projeto sem você saber qual é o teu papel, qual é a tua responsabilidade. Olha, o preenchimento da planilha de horas, nomeando a tarefa, indicando o horário de início e término da atividade. Você tem que saber que você precisa fazer isso. Participar das reuniões, cumprir com as tarefas dentro do prazo estipulado, manter a seriedade das reuniões de trabalho. Então, são
são coisas extremamente importantes. Vejam, todos esses termos de abertura das equipes passadas estão na pasta do Dropbox para vocês analisarem. Aí tem um escopo do projeto, qual é o nosso objetivo. Dentro desse escopo do projeto, eles abriram um item para escopo do produto, né, que aí vai detalhar um pouquinho sobre o produto em si. Tem as metas gerais, e aí foi em cima do orçamento que eles calcularam previamente. O termo de abertura aí tem uma justificativa também para o projeto, né? Algumas premissas que eles estão utilizando, restrições do projeto, restrições do produto, riscos, e aí eles dividiram em fatores temporais, fatores técnicos, fatores humanos, e prazos previstos, os principais prazos previstos. Não, vejam que eles não detalharam, assim, é totalmente ineficiente se você pegar e detalhar muito isso aqui. Colocar todas as etapas do MS Project. Não faz sentido, você não precisa apresentar um outro cronograma dentro do termo de abertura. As horas totais previstas, isso baseado na estimativa de horas das pastas passadas, mas com a rotina que a equipe está passando e já analisou com relação a quantas horas cada um poderá desenvolver o seu trabalho, e aí essa totalização vai dar a totalização de horas da equipe, a previsão geral do orçamento já extraído do orçamento, e esse investimento por etapas. As partes interessadas do projeto, claro que eu poderia até detalhar mais se eu quisesse, indicando quem são as pessoas aqui da Grow, quem são as pessoas da Bernardes e Fetter, etc. E aí um espaço para assinatura do gestor de projeto e dos diretores nesse caso. Da mesma forma que a gente trabalhou com o termo de abertura, veja, o Quinto preparou o termo de encerramento, mas isso no final do projeto. Isso então é nas 2 últimas semanas de projeto, praticamente na penúltima semana. Então se começa a elaborar o termo, porque a gente vai ter um encerramento indicando exatamente que a gente está encerrando o projeto, que está sendo entregue, os dados, a identificação do projeto é muito importante. Uma análise final, qual o motivo do encerramento, qual foi o objetivo do projeto em si, quais foram os produtos entregues, os objetivos alcançados, o prazo previsto também, como é que foi, e o prazo executado. A gente precisa ter esse tipo de comparação. Agora, veja, eu tinha previsto, eu tenho executado também, os custos, qual foram os custos previstos de cada etapa, e o custo executado, né? E finalmente a gente tem as horas também previstas, executadas, e um ponto extremamente importante, muito importante, lições aprendidas. O que é que eu aprendi? O que é que a equipe aprendeu ao longo do processo? Tanto no processo de gestão, né, como no processo de desenvolvimento do jogo também, tá? Isso seria importante, tanto no desenvolvimento do projeto. Tá vendo que o Quinto vocês podem acessar com detalhes na pasta do Dropbox esse termo e lerem com atenção. Ele já vai servir como até um próprio template para vocês também mais adiante. Aí vocês verificam o que é pertinente ou não, e vocês podem acrescentar coisas também que sejam interessantes, que porventura não foram indicadas aqui, porque eles não passaram por uma experiência que vocês tiveram, e vocês acrescentam, complementam, retiram uma coisa, melhoram outra, e assim respectivamente. Mas, para a defesa de gestão de integração, só vai ser necessário, nesse primeiro momento, a apresentação do termo de abertura. Termo de encerramento, ele não existe uma defesa para termo de encerramento. Ele só é apresentado junto com a pasta de gestão de projetos no final. Qualquer dúvida, entre em contato conosco por e-mail, por fórum, ou mesmo durante a aula síncrona. Obrigado pela atenção de todos.